Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos às pegadas. Hoje nós vamos falar sobre a história de Sara. Significado do nome, princesa, senhora dama. Sara, ou Sarai, como era chamada anteriormente, é meio-irmã de Abraão. Ela é considerada mãe de toda a nação judaica. Foi mãe aos 90 anos e era tão bela que nas terras por onde Abraão passava, os reis queriam que ela se tornasse sua concubina. Como Sara não tinha filhos e já estava com a idade avançada, entregou sua escrava Agar para Abraão, para que ela tivesse a Ismael. Foi mãe pela primeira vez aos 90 anos, após o Senhor ter dito que assim seria. O nome do seu filho é Isaque. Iremos visitar o livro de Gênesis e outras escrituras para observar esta maravilhosa esposa Sara, mulher de Abraão e mãe de Isaque. A vida de Sara tem um grande significado para todos os crentes. Da palavra de Deus é que ela deveria dar descendência a Abraão para dar continuidade à semente prometida. O Cristo teria nascido. Sara, apesar de sua esterilidade, todas as suas dificuldades, sucessos e erros, em sua fragilidade humana, creu em Deus para dar à luz ao filho prometido por Deus. Sara é mencionada no livro de Hebreus como aquela que formou uma grande nuvem de testemunhas para o nosso exemplo de sua crença. Gênesis 11, do versículo 27 ao 30 diz: Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naó tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naó era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Abraão levou Sara para ser sua esposa quando eles estavam em Ur dos Caldeus. Sara era filha de Terá, mas como uma esposa que não é mencionada nas escrituras, que não seja mãe de Abraão, que também era filho de Terá. Portanto, Abraão e Sara eram irmãos por parte do pai. Versículo 30 de Gênesis 11 revela que Sara era uma mulher estéril. Gênesis 12, do versículo 1 ao 5, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como Ló ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão, em obediência a Deus, deixou sua terra para ir para Canaã. Teve com Sara, que o acompanhou nesta jornada difícil. Deus havia prometido a Abraão, quando ele lhe disse para ir para Canaã, que faria uma grande nação, que abençoaria e engrandeceria seu nome, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Como esta promessa de Deus observaria o desafio Abraão e Sara. Como ela percebeu que era estéril, Deus não promete coisas impossíveis. Deus ia ajudar Abraão e Sara no cumprimento de sua promessa, e eles teriam que confiar e acreditar nele, para fazer dessa promessa uma realidade novamente. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã, de modo que Sara tinha 65 quando deixou sua terra. Gênesis 12, do versículo 10 ao 13. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Sara é descrita por Abraão como uma mulher de aparência bonita.
Sara, portanto, deve ter sido uma mulher fisicamente muito bonita. Abraão sabia que os egípcios cobiçavam Sara e matá-lo para ficar com ela, e é por isso que ele é por isso que ele instruiu a dizer aos egípcios que é sua irmã para salvar sua vida. Anteriormente, nós aprendemos que Sara era meia-irmã de Abraão, de modo que ele não ordenou a mentir para os egípcios. Só que ela não tinha que dizer toda a verdade, apenas o que é necessário para a vida de Abraão, segundo ele estaria em perigo. Gênesis 12, do versículo 14 ao 20, diz: E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Os egípcios também observaram que Sara era muito justa e foi elogiada pelos príncipes diante de Faraó. Começou a fornecer-lhes todo o bem por causa dela. Sara foi então levada para casa, colocando Faraó por ocasião de tomá-la como uma de suas esposas, uma vez que o Faraó sabia que Sara era a esposa do patriarca, porque Deus interveio nesta situação. Ele ordenou-lhes para deixar tudo o que eu lhes tinha dado e saiu do Egito no Negev. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala a Abraão novamente e diz para ele não temer, porque ele era sua proteção. Nessa conversa, Abraão pede a Deus sobre a sua situação de ser incapaz de ter filhos, preocupados que um escravo de sua casa seria seu herdeiro. Deus fora de dúvida, Abraão levou para fora e disse-lhe para olhar os céus e contar as estrelas. Se eu pudesse fazer isso, e isso convenceu Abraão, e isso foi imputado como justiça. Desta vez, Deus reafirma sua promessa de Abraão, dada no capítulo 12, do versículo 2 ao 3. Abraão estava convencido da promessa de Deus, mas Sara, sua mulher, não lhe dava filhos. Gênesis 16, do versículo 1 ao 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. No entanto, Sara, de frustração que ela não podia ter filhos, desmaiou em sua crença e decidiu recorrer a uma lei naquela época. Permitiu uma mulher, se incapaz de ter filhos, fornecer seu marido, um de seus escravos, para ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sara e de alguma forma também comprometer a promessa de Deus. Agora eles são guiados pelos 5 sentidos. Gênesis 16, versículo 3 diz: Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Este versículo nos diz que tinha sido 10 anos desde o momento em que Deus fez a promessa a Abraão, quando eles deixaram Arã. Informa. Após 10 anos à espera de uma criança, não vendo os resultados, Sara, desmaiada em sua crença e prossegue de acordo com os costumes e as leis de seus tempos, Abraão teve que comprometer ou fazer uma concessão sobre a promessa de Deus a Abraão, que desenfocaria sua crença. Mas Abraão era condescendente e
paciente com sua esposa, embora este compromisso trouxesse problemas às suas relações com Sara, como discutido abaixo. Gênesis 16, do versículo 4 ao 6, e ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Fazei-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Agar concebeu Abraão, que tinha sido incapaz de Sara, olhando para ela com desprezo, e agora Sara está culpando Abraão no sentido de que a sua vergonha teve que sofrer dele, como era por causa dele que isso estava acontecendo, e que Deus julgara entre eles. Mas foi Sara que fez esta proposta, que Abraão teve um filho com Agar, e agora tem que enfrentar as consequências. Essas coisas também começam a afetar Abraão, gerando ele um problema em casa. Gênesis 16, do versículo 7 ao 9, diz assim: então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, e minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Não sabemos até que término pode ter chegado a esta situação entre Sara e Agar, mas deve ter sido muito delicado, tanto que Agar, grávida, fugiu de Sara e Deus teve que enviar um anjo para cuidar da situação. Anjo aconselha Agar e diz-lhe para ir para casa para Sara e mantenha sua serva. O anjo também nos seguintes versos incentiva e consolo trouxe Agar. A criança nasce de Abraão. Gênesis, capítulo 16, do versículo 10 ao 16, diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê, pelo que se chamou aquele poço Bier-Laai-Roi. Ele está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera de Agar. Ora, tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Apesar de ter sido uma bênção a Abraão e Agar de ter um filho, o nascimento não contribui para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. A promessa de Deus foi suspensa e reverteria os planos de Deus a Abraão e Sara. Eles teriam de harmonizar as suas vidas e sua fé nas promessas de Deus novamente. Curiosamente, o próximo registro na Bíblia onde Deus fala a Abraão, mas não ocorre 13 anos após este incidente. Até agora vimos que Abraão e Sara, já casada, deixou Arã para Canaã por ordem de Deus a Abraão. Deus também revelou a Abraão a promessa de que faria uma grande nação, mas Sara era estéril, não pôde conceber e escolhe para dar a Abraão sua serva Agar, com quem tem um filho, mas isso não contribui para o cumprimento da promessa de Deus. Entre o capítulo 12 e 16 de Gênesis, observamos brevemente passado 11 anos desde Abraão tinha 75 anos em Gênesis 12, quando deixou Arã, e tinha 86 anos quando lhe nasceu Ismael em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 16, Sara então 76 anos de idade.
Agora vamos observar o capítulo 17 de Gênesis, onde 13 anos depois, Deus fala a Abraão novamente. Deus falou a Abraão novamente, foi como um novo começo, ou uma nova etapa, tanto para a vida de Abraão como para Sara. Deus não tinha esquecido deles. Gênesis 17, do versículo 1 ao 8, diz: Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ainda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou, com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo para te ser por ti a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Embora Sara não seja mencionada nestes versos, teria uma parte vital no presente, porque seria a semente prometida, existiria de Deus. Esta é a terceira vez que Deus fala a Abraão, a promessa que faria dele uma grande nação. Deus agora se revela a Abraão como indicando Deus Todo-Poderoso que os recursos estão no mesmo Deus. E Abraão, Sara não tinha nada a fazer por seus próprios esforços que trariam essa promessa. Exército acreditar. Neste caso, Deus também muda o nome Abrão para Abraão. Agora seria um pai de muitos ou pai de uma multidão, reafirmando a promessa de sua prole, mas com a desvantagem de que ambos já estavam em idade avançada. Ele foi de 99 anos pelo então, e Sara, 89, e estéril. Tanto Abraão e Sara teve a oportunidade de subir para crer na promessa de Deus, apesar de suas deficiências físicas novamente. Nesta conversa com Abraão, Deus menciona Sara no versículo 15. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Alterar o nome de Deus, este casal reflete o seu amor, graça e misericórdia para eles e seu grande perdão, dando-lhes uma nova oportunidade. Este foi um novo começo para este casal. Com novos nomes, a promessa reafirmou o apoio total do Deus Todo-Poderoso com todos os recursos para defendê-los, protegê-los e abençoá-los. Então, a reaberto muito a Abraão e Sara. Gênesis 17, do versículo 16 ao 18. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão, com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. Observamos que Abraão é cético de que Deus está dizendo a você sobre isso, riu e até mesmo acha que seu filho Ismael pode ser o herdeiro. Mas Deus está falando de um filho com Sara. Abraão ainda está pensando sobre o passado. Ele ainda hesita diante da promessa de Deus. Ainda não estava totalmente convencido, mas Deus reafirma que Sara iria dar à luz. De um ponto de vista humano, isto apresentou
um grande desafio, tanto para Abraão e Sara, mas eles tinham o apoio de Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, do versículo 19 a 22, diz assim: E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que tenho abençoado e far-lo-ei, frutificar e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Note-se que a ênfase desses versos é sobre Isaque, mas não em Ismael. Deus ainda revelou o nome do filho nascido a Abraão e Sara, Isaque. Isso aconteceria dentro de um ano. Deus não deixa alternativa senão Abraão acreditar e obedecer a Deus. Abraão teve que transmitir esta mensagem a Sara, como ela tornou-se simultaneamente parte neste desafio. Deus também esclarece para Abraão para que não preocupasse com Ismael, porque ele ficaria bem. A próxima menção de Sara está no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus apareceu a Abraão nas planícies de Manré através de 3 anjos que lhe perguntaram sobre Sara.